TV Fatos, eleições 2016. Encerrando as atividades do dia, a TV Fatos vai ter uma conversa agora com o Dr. Vinícius de Matos Magalhães, que é o juiz da comarca que acompanhou o processo eleitoral. Doutor Vinícius, essa eleição é uma eleição nova, né? Porque é uma eleição que veio com novas regras, novas normas. Foi bom? Melhorou o processo? Como é que o senhor avalia? Eu avalio que sim. Nós tivemos uma mudança significativa, como vocês sabem. Tivemos uma redução do prazo de propaganda, uma redução dos prazos em geral para registros, para uma série de questões. Mas eu avalio como positivas as mudanças. Nós tivemos eleições mais tranquilas, do ponto de vista da propaganda, do ponto de vista do exercício do poder de polícia. Acredito que foi positivo, a mudança foi positiva. O dia de hoje, que sempre é um dia mais tenso, né? Como foi em Reserva e como foi em Pinhão? Tivemos denúncias diversas, faz parte do processo eleitoral, do processo quando se trata de eleições municipais. Nós estamos diante de situações que podem haver conflitos, é natural que a gente receba muitas denúncias e, no entanto, muitas dessas denúncias acabam não se confirmando. No dia de hoje nós tivemos alguns acontecimentos, nós tivemos algumas ocorrências, elas não fogem da normalidade do processo eleitoral como é o processo de Pinhão e de Reserva do Iguaçu. Eu posso avaliar que foi uma manhã e uma tarde tranquila de eleições. A gente observou que algumas pessoas foram detidas, né? Essas pessoas são liberadas agora? Elas terão processos posteriores ou se encerra? Os crimes pelos quais essas pessoas foram detidas são crimes que nós chamamos de crimes de menor potencial ofensivo. Então essas pessoas elas prestam depoimento, se comprometem a vir à justiça posteriormente, elas são liberadas em seguida. São lavrados os chamados termos circunstanciados de ocorrência. Então todas as pessoas que foram detidas, elas foram detidas, encaminhadas ao delegado de polícia, que lavrou o termo circunstanciado de ocorrência e em seguida elas foram liberadas. Doutor Vinícius, Reserva do Iguaçu está vivendo um momento diferenciado, né? Porque Sebastião Campos, que era o candidato da oposição, aparece a votação dele, mas o Tribunal a Justiça Eleitoral diz que são votos nulos, né? Quer dizer, apesar de somatória de votos ele ter se elegido, vamos dizer assim, dá-se como nulo. Como é que fica a situação de Reserva do Iguaçu? Vou apresentar a solução que foi dada pela Junta, nós deliberamos agora há pouco, e é a solução que é apresentada pela Resolução 23456 de 2015 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução diz que quando há uma votação nominal, ou seja, quando os votos efetivamente dados a um determinado candidato que esteja com a candidatura indeferida, quando esse candidato ganha a eleição, o que acontece é uma situação de indefinição. Então, nesse momento que nós temos em Reserva do Iguaçu, é uma situação de indefinição. A Junta Eleitoral não vai proclamar nenhum eleito nesse momento do processo eleitoral. Nós iremos aguardar o trânsito em julgado da sentença, ou seja, o trânsito em julgado, para quem não entende desse termo jurídico, o trânsito em julgado é o momento em que não cabe mais recurso. Como ainda cabe recurso da decisão de indeferimento, é cabível ainda um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, é necessário que nós aguardemos o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a candidatura. E aí, então, nós poderemos considerar, a depender desse pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, nós poderemos considerar todos esses votos que foram dados ao candidato a vice, ao candidato a prefeito, nós poderemos considerar, a Junta Eleitoral considerar esses votos como válidos, se o Tribunal Superior Eleitoral modificar essa situação. No entanto, se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver a situação de indeferimento, é possível que a Junta Eleitoral delibere por novas eleições nos termos do artigo 167, salvo engano, inciso 2 da Resolução 23456 e também no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Nós seguiremos à risca essas determinações e aguardaremos o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de algum recurso que seja interposto por essas candidaturas. Mas nós tivemos, indiscutivelmente, uma votação maior de um dos candidatos, mas esses votos que foram dados a esse candidato hoje pela Junta Eleitoral são considerados no momento do processo eleitoral como nulos. Eles podem ser validados posteriormente e eles serão proclamados eleitos se houver uma modificação dessa situação. Portanto, a situação da Reserva do Iguaçu é de indefinição. Nós não podemos dizer nesse momento que há... Exatamente. Nós não podemos
proclamar o outro candidato que teve os votos válidos porque está com a candidatura deferida, nós não podemos considerá-lo como eleito. É uma determinação da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, nós não podemos considerar o candidato que obteve mais votos como eleito porque ele está com a candidatura nesse momento do processo eleitoral indeferida. Ainda cabe recurso dessa decisão, da última decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, a gente precisa aguardar uma posição definitiva do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do assunto. Que deve julgar antes da diplomação, provavelmente. Eu espero que isso aconteça muito rápido. Isso é uma coisa que depende, isso é um processo que depende de variáveis que eu não tenho controle. Mas é um tribunal muito sério, é um tribunal que está preocupado com a celeridade das eleições e como é uma situação de indefinição, eu acredito que haverá por parte do Tribunal Superior Eleitoral, se houver recurso por parte do candidato que obteve maior votação, eu acredito que haverá sim no Tribunal Superior Eleitoral uma votação desses recursos de maneira séria. Terminamos o processo eleitoral, o senhor disse que o senhor termina satisfeito? Eu acredito que foi um processo eleitoral bastante tranquilo, no sentido de que nós não tivemos muitas ocorrências. O embate entre as coligações, entre os candidatos é natural, isso acontece em todos os municípios, nós sabemos disso. E acredito que o saldo desse processo eleitoral com relação às ocorrências e com relação à participação da Justiça Eleitoral é muito positivo. Se você me permite, Nara, eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, a todos os servidores da Justiça Eleitoral que estão aqui todos os dias se dedicando em prol desse processo eleitoral, que é um processo muito complexo, nós sabemos todos disso. Mas também eu gostaria de agradecer à Polícia Militar, que fez um trabalho primoroso na data de hoje, na pessoa do Tenente Leandro, na pessoa do Sargento Nilson e de tantos outros policiais militares que aqui estiveram. Também agradeço ao delegado de polícia que realizou um trabalho de acompanhamento das ocorrências, o Dr. Rodrigo, que está aqui nos acompanhando. Cumprimento também o Ministério Público, o Dr. Bruno Shimoto, os advogados que fizeram um trabalho de fiscalização muito importante. Todos os advogados de reserva do Iguaçu e do Pinhão recebem também os meus cumprimentos. Vocês da imprensa que cobriram as eleições com bastante dignidade, para toda a população saber o que acontece e estar sempre fiscalizando o que está acontecendo nas eleições.